Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com a nossa playlist da certificação de teste 4.0. A gente está tendo um estudo rápido aqui apresentando cada um dos capítulos. Então é um estudo mais rápido mesmo, a gente vai falar um pouco mais corrido, algumas coisas a gente vai falar um pouco menos. Mas caso você queira um conteúdo mais explicativo com exercícios resolvidos e mais explicações, eu convido você a adquirir o meu curso, tá bom? Então vamos para o jogo aqui, que a gente vai falar sobre teste estático. Nesse capítulo 3, que é um capítulo bem importante, a gente vai falar sobre as noções básicas de teste estático, a gente vai conceituar a diferença de teste estático e dinâmico também, e depois a gente tem uma parte aqui de processo de feedback e revisão, onde a gente vai entrar a fundo em cada um dos tipos de revisão, as atividades de cada uma das revisões, funções e tudo mais, beleza? Indo então para o capítulo 3.1 aqui, onde a gente vai falar sobre as noções básicas, o que é importante nesse capítulo, né? É, que, ao contrário do teste dinâmico, o teste estático, o software em teste não precisa ser executado, tá? Isso aqui já adianta uma das principais diferenças do teste estático para o teste dinâmico, tá? Então, aí a gente vai ter uma abordagem um pouco diferente aqui, né? Então, código, especificações de processo, especificações da arquitetura do sistema ou outros produtos e trabalhos é o que a gente vai querer avaliar aqui, tá? Então, não é o código exatamente rodando. E, obviamente, o objetivo desse teste, já que é um teste, também é melhorar a qualidade, encontrar defeitos e por aí vai, tá? A gente vai estar sempre trabalhando com essa premissa de melhora de qualidade. Beleza? Então aqui, ó, essas técnicas podem ser aplicadas, né, para garantir que essas histórias de usuário que a gente vai ter sejam mais completas, compreensivas e vão incluir os critérios de aceite. Então a gente praticamente testa antes do produto realmente ser testado, testável, né, digamos assim, né, bem entre aspas, porque ele é testável, né, já que a gente está testando ele, só que trazendo uma abordagem diferente, tá? A gente pode falar também sobre a análise estática que está dentro disso, que é uma das coisas que a gente pode utilizar para fazer uma avaliação do código lá no CI/CD antes dele subir para o repositório. Então é uma coisa bem interessante. Então olha só, aquela parte de revisão de código e até análise estática utilizando ferramentas é análise estática, é um teste, tá bom? Então vamos lá. 3.1.1, né? Produtos de trabalho examináveis por teste estático, né? O que a gente consegue avaliar aqui? Quase todos os produtos de trabalho podem ser examinados, tá? Esse é o ponto. Então, documento de especificação, código-fonte, até os planos de teste, caso de teste e carta de teste, né? A gente consegue avaliar isso. Itens de lista de pendências do produto, então qualquer coisa que está escrito a gente consegue pegar e avaliar, tá bom? Até parte de contratos e documentações de projeto também. Esse é o ponto. Então, qualquer coisa praticamente pode ser avaliada nessa premissa do teste estático, análise estática. O único ponto aqui é que o produto não está em execução. Esse é o grande ponto, beleza? Então, quando a gente fala do valor do teste estático, né, como o produto ainda não está pronto, não está em execução, a gente consegue ter um teste antecipado dele. Então, isso aí agrega bastante quando a gente fala sobre fase do ciclo de desenvolvimento de software, onde o software não está em execução, e a gente consegue pegar e já começar a executar ele, tá? Esse é o grande valor do teste estático. E agora aqui, quando a gente fala de diferenças, né, deixa eu aumentar um pouco isso aqui, que eu acho que está um pouco pequeno. E agora acho que foi demais. 125? Deixa eu ver, colocar mais no meio. Beleza, assim, ó. Então, quando a gente compara, eles são similares em algumas coisas, mas eles têm algumas diferenças, né? Então, por exemplo, o teste estático, geralmente, ele vai encontrar diretamente o defeito. Já o dinâmico, geralmente, ele encontra a falha, trabalhando naquelas definições de erro, defeito e falha, que são muito importantes na certificação. O teste estático também vai ter uma maior facilidade para detectar defeitos de forma geral, porque pode ser que ele esteja avaliando partes do código que são raramente executados. O teste estático pode ser aplicado para os trabalhos não executáveis, né, que é o que a gente já viu. E também ele pode ser utilizado para medir algumas características de qualidade do código, que não dependem da execução, por exemplo, capacidade de manutenção, code smell e outras coisas que algumas ferramentas, por exemplo, SonarQube, SonarLint, entre outras, conseguem avaliar, tá bom? É, Fica basicamente isso a parte aqui, vamos para 3.2, tá? Onde a gente vai falar agora dos tipos
processos, né? Primeiramente, eu vou falar de benefícios do feedback antecipado, né, e frequente desses stakeholders. Então, essa parte aqui, a certificação traz para falar muito de comunicação, de melhora de processo e tudo mais. Porque se a gente tem um feedback anterior, né, pressupõe que a gente vai ter um alinhamento melhor com os stakeholders e a gente vai desenvolver um produto que vai estar mais na linha do que realmente é esperado, né? Então, o que a certificação vai trazer aqui é feedback antecipado e frequente permite comunicação, se houver pouco envolvimento de stakeholders durante o ciclo de vida do produto, né? O produto pode não atender a visão original e atual, ou atual, né? Porque isso aí pode ir mudando. Isso pode gerar uma incapacidade de entrega, retrabalho, até fracasso do projeto. Então a certificação traz os testes táticos como uma coisa que vai ajudar bastante nesse processo aí, tá bom? Aí beleza, quando a gente vai falar de atividades do processo de revisão, a gente tem algumas aqui, dependendo do tipo de revisão, vai ter ou não algumas dessas aqui, elas vão ser mais formais ou menos, tá? Obviamente, estou falando aqui de forma rápida, tá bom? Se você quiser um conteúdo bem mais detalhado e no fundo, bem a fundo em cada um deles, novamente convido você para adquirir o curso, beleza? Então a gente vai ter planejamento, início da revisão, revisão individual, comunicação e análise, correção e relatório, tá bom? O planejamento basicamente é uma fase de planejamento, onde a gente vai definir escopo, objetivo da revisão e por aí vai. O início da revisão contempla realmente o início da revisão, onde a gente quer garantir que todas as pessoas estão na mesma página, né? Dentro do mesmo contexto. A gente pode ter a revisão individual, onde as pessoas realizam uma etapa individual antes de ir para o início da revisão também. Então a gente tem essa parte aí, ou uma revisão que acontece depois desse início até. Seria mais ou menos essa abordagem, vai depender um pouco do tipo, tá bom? Comunicação e análise, que seria mais uma parte de mostrar o que foi encontrado, né? Então os revisores, as pessoas responsáveis aí, estariam fazendo toda a comunicação de todos os problemas reportados para os responsáveis pelas correções fazerem as correções, analisarem se realmente tem que ser corrigidos ou não. E depois a parte de correção e relatório, que é um novo relatório mostrando, olha, tudo foi corrigido, ou isso aqui não foi corrigido porque não é. E terminando isso, a gente pode ter uma nova rodada de revisão e refazendo esse ciclo, tá bom? Aí, quando a gente fala de revisão, dependendo da revisão, a gente vai ter mais ou menos papéis, igual vocês viram a parte que eu acabei de falar, né? Da parte das atividades, tá? Então, quando a gente fala de responsabilidades, a gente vai ter o gerente, o autor, moderador, relator, revisor e líder da revisão. Aqui está o que cada um faz, a gente vai ler rapidamente. E é muito importante para a certificação você saber exatamente todos eles, tá? Porque tem pergunta que é quase uma pegadinha que vai falar assim, olha, quais são as funções que existem na revisão X? Aí, isso aí ele vai falar um monte de coisa lá, ele vai colocar no meio design, vai colocar no meio testador, entendeu? Aí você tem que saber se existe ou não, porque design e testador não são funções da revisão. A gente vai ver aqui que a gente tem um gerente, que vai ser quem vai decidir todas as coisas no que deve ser feito. A gente vai ter o autor, que vai ser quem vai criar e corrigir o produto de trabalho, né? Então, quem vai criar o objeto que a gente vai fazer a revisão. A gente tem um moderador, também conhecido como facilitador, ele vai garantir que a revisão aconteça da melhor forma possível. A gente tem um relator, ou registrador, que vai ser a pessoa que vai registrar todas as coisas que estão sendo faladas na reunião. Revisor, que são a pessoa ou as pessoas que vão de fato fazer a revisão. E o líder da revisão, que vai ser quem vai assumir uma responsabilidade geral da revisão acontecer, que não necessariamente é o autor nem o moderador, tá bom? Então, dependendo pode ser, senão vai ser uma pessoa para cada um dessas funções aqui, beleza? Agora, quanto ao tipo de revisão, elas vão variar bastante em formalidade, em mais processos, em ter menos processos. Então, basicamente é isso. Diferentes contextos vão exigir diferentes tipos de revisão. A gente vai ter essas 4 revisões que a certificação põe pra gente, né? Revisão informal, walkthrough, que seria um acompanhamento, revisão técnica e inspeção, indo da menos informal para mais formal, tá bom? Então, a gente vai ter, primeiramente, a revisão informal, onde basicamente pode ser a gente chamar o coleguinha aqui do lado e pedir para ler o nosso código, fazer uma revisão rápida do nosso código. A gente tem o walkthrough, que basicamente
um acompanhamento passo a passo, então a gente vai ter a gente tem a pessoa da revisão, o autor, né, o revisor e um redator, né, que o redator vai ser obrigatório para fazer a parte de anotação. Basicamente também, gente, os revisores podem realizar uma revisão individual antes do passo a passo, mas isso não é obrigatório, tá? Então a gente pode ter uma revisão individual antes, tá bom? Depois a gente tem a revisão técnica, que ela é um pouco mais formal, né? Ela já começa a ter um formato aqui, né? Porque ela é realizada por revisores tecnicamente qualificados e liderados por um moderador. Então a gente já tem agora aqui um moderador também, o que não tinha aqui, beleza? E é trazer uma visão mais de confiança também. Agora, na inspeção, sim, ela é a mais formal que a gente tem, onde basicamente vai ter todas aquelas funções, a gente vai ter uma reunião individual antes, a gente vai ter todo um planejamento. É a mais formal delas, ela vai seguir o processo mais genérico e fechado que a gente tem até nessa parte aqui, ó, tá bom? Das atividades. Então, fatores de sucesso, né? Quando a gente olha agora, beleza, como que eu quero ter sucesso com isso? Aqui a certificação põe basicamente algumas coisas que a gente tem que prestar atenção quando a gente quer propor esse tipo de revisão para o nosso time, tá bom? Sobre definição de objetivos, sobre as pessoas realmente terem o tempo, sobre fornecer os feedbacks, sobre facilitar que isso aí aconteça, o apoio da gerência, fornecer os treinamentos necessários quando precisar. Então tá muito ligado a isso, a gerência realmente fornecer o que as pessoas, os colaboradores precisam para isso acontecer, já que a gerência quer que tenha esses tipos de revisão e as mais formais, tá bom? Nessa linha. Com isso aqui, a gente encerra o capítulo 3, tá? Eu consigo dar uma passada geral com isso aqui, ó, se você for para ler o livro já, você já tá bem mais consciente do que fala esse capítulo, para você ler o livro e estudar por conta, mas obviamente, claro, se você quiser algo mais detalhado, convido você a adquirir o curso. Então é isso, muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo da playlist. Tchau, tchau.